Bem-vindo à nossa aula de Eletrônica Industrial, módulo Componentes, aula 2. O assunto da aula de hoje é controle de potência em corrente contínua e em corrente alternada. Soft Start, inversor de frequência. Vamos iniciar a aula de hoje corrigindo as questões da aula passada. Por que não é possível identificar um componente eletrônico apenas observando o seu encapsulamento? Porque componentes diferentes utilizam o mesmo encapsulamento. 2. Qual componente é empregado no controle de potência em corrente contínua? O componente empregado no controle de potência em corrente contínua são os transistores, sendo que o mais utilizado é do tipo MOSFET ou IGBT. 3. Qual componente é empregado no controle da potência em corrente alternada em meia onda? O componente empregado no controle de potência em corrente alternada em meia onda é o retificador controlado de silício, ou o SCR. 4. Qual o componente empregado no controle de potência em corrente alternada em onda completa? O componente empregado no controle de potência em corrente alternada em onda completa é o triodo para corrente alternada ou TRIAC. Vamos iniciar a aula de hoje falando sobre o controle de potência em corrente contínua. Os controladores de potência em corrente contínua são utilizados para controlar a velocidade de motores em corrente contínua. Os motores de corrente contínua são usados para tração no setor de transporte. Como exemplo, podemos citar as locomotivas do metrô, o trólebus e o bondinho da Lagoa do Taquaral. Todos estes veículos são movidos por motores de corrente contínua. Existem duas formas de controlar a potência em corrente contínua: através de reguladores lineares e através de reguladores PWM. O regulador linear, ele reduz o torque do motor devido O regulador linear reduz a velocidade do motor por perda de torque devido à redução da tensão. Já os controladores PWM utilizam pulsos com duração variável que reduzem a tensão média na carga. Durante a aplicação do pulso, o torque é máximo, portanto, há uma menor perda de torque do que nos reguladores lineares. Existe uma dificuldade para controlar a potência em baixa rotação nos motores, devido à sua perda de torque. Isso acontece tanto para os reguladores do tipo linear quanto para os reguladores de PWM, pois o motor não consegue produzir torque em baixas rotações. O regulador linear mais conhecido e o mais simples é o circuito integrado LM317. Dentro do circuito integrado LM317, existe aí pelo menos uma meia dúzia de transistores e diodos na configuração do diagrama de blocos que a gente está vendo aqui na figura, diagrama de bloco universal, que são responsáveis para fazer a regulação da tensão. Com o circuito integrado LM317, é possível construir reguladores do tipo linear com poucos componentes. Um exemplo de aplicação do circuito LM317 é a implementação de uma fonte de alimentação variável, que é um regulador de tensão de corrente contínua do tipo linear. A criação dessa fonte requer poucos componentes e eu posso regular a tensão de 1,25 volts até 16,5 volts, com potências de até 9 watts. Sendo então simplificada a construção da fonte, utilizando aí o emprego do circuito integrado LM317. Já no regulador do tipo PWM, o controle da velocidade do motor DC por PWM é realizado através de pulsos,
os pulsos são gerados por um circuito integrado 555. Estes pulsos são aplicados a um transistor do tipo MOSFET ou IGBT e serão aplicados ao nosso motor DC. Os transistores do tipo MOSFET podem controlar facilmente potências de até 70 watts. Com esse circuito, é possível então controlar motores de média potência. O controle da potência em CA é diferente do controle da potência em corrente contínua, pois a corrente alternada tem um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, e isso não acontece na corrente contínua. Os controladores de potência em corrente alternada são utilizados para controlar a velocidade de motores em corrente alternada. Só é possível variar a velocidade do motor de corrente alternada variando a frequência do sinal aplicado a ele. As formas de se controlar a potência em corrente alternada são através do emprego de chaveadores lineares e de inversores de frequência do tipo PWM. O princípio de funcionamento dos inversores lineares ou dos chaveadores lineares é que eu vou chavear um sinal senoidal para reduzir a potência média na carga. Os controles podem ser feitos em meia onda e em onda completa. Já nos inversores do tipo PWM, o impulso com curta duração recria o sinal senoidal e aí nós podemos modificar a sua frequência. São exemplos de uso dos controles de potência em corrente alternada, o controle de motores trifásicos e a conversão da corrente contínua em corrente alternada na geração fotovoltaica. No chaveador linear, o sinal senoidal é cortado para reduzir a potência média na carga. O corte acontece inversamente proporcional ao ciclo ativo da largura do pulso do PWM. Com um ciclo ativo de 5%, nós temos aproximadamente 98% da senoide entregue à carga. Com um ciclo ativo do PWM em 50%, nós temos aproximadamente 50% da senoide entregue à carga. Já com o ciclo ativo PWM de 90%, nós temos apenas 10% da senoide entregue à carga. A potência média é reduzida porque a senoide foi chaveada, ou seja, ligada e desligada em determinados intervalos de tempo. Um exemplo de aplicação de chaveador linear é o dimmer. O dimmer é empregado na variação da velocidade de ventiladores. Também é empregado no controle da temperatura de aquecedores do tipo resistivo. Nesse tipo de circuito, eu utilizo um triac e um diac para fazer o chaveamento da onda senoidal. A criação do pulso PWM é por conta de um circuito RC que é aplicado à entrada do gate através do diac. Este circuito RC é dotado por um potenciômetro que vai variar o ciclo ativo do pulso. Quanto maior o ciclo ativo, menor será o ponto do chaveamento. O mesmo princípio do dimmer é aplicado a um equipamento chamado Soft Starter. O Soft Start é um chaveador linear trifásico, que é usado para a partida de motores trifásicos. Como ele funciona? A tensão inicial nos terminais do motor é reduzida através do controle do ângulo de fase e aumentada gradativamente em uma rampa, a partir de um valor ajustado até a tensão nominal da linha dentro do intervalo de tempo selecionado. Ou seja, eu inicio uma tensão bem pequenininha e aí eu vou aumentando proporcionalmente o ângulo de fase. Para fazer a análise do circuito Soft Start, nós vamos usar aqui um circuito monofásico, embora isso aconteça em cada uma das fases.
Para fazer o chaveamento, nós vamos utilizar aqui o TIAC. E eu tenho também uma rede RC aqui que vai produzir os nossos pulsos PWM. Então, os pulsos PWM eles começam a ser criados quando a gente fecha essa chavinha aqui, o SW. O SW fechado, acontece aí a energização do capacitor e dos resistores. A rede RC vai aumentar gradativamente os pulsos nesse optocoplador aqui, o MOC 41. É um disparador para SCR. Esse MOC age como driver para a parte de potência, separando aí parte de alta potência e parte de sinal. O sinal criado aqui vai criar uma rampa de chaveamento na onda senoidal, vai fazer com que o aumento da tensão na saída seja proporcional a esse pulso PWM. Dessa forma, temos aí uma partida suave do nosso motor. Uma outra forma de fazer o controle da potência alternada é através de um inversor de frequência com chaveamento PWM. Como funciona o chaveador PWM? Pulsos com duração variável recriam a onda senoidal, modificando a sua frequência. Usando uma técnica chamada modulação de largura do pulso, é possível obter um sinal senoidal a partir de um sinal DC. Dois sinais senoidais são obtidos: a senoidal modificada e a senoidal real. Lógico que nenhuma delas vai ser igual à real, né? A modificada é a que menos se parece com a senoide real. Nessa figurinha aqui, para ver que a senoide vai ser substituída aí por uma rampa de pulsos, tanto no ciclo positivo quanto no ciclo negativo. Já no sinal senoidal real, eu crio uma sequência de pulsos de período variável. Essa sequência de pulsos vai passar por filtros e se tornar aí uma senoide quase perfeita. O chaveador de PWM, ou inversor de frequência, ele é um circuito que tem os seguintes estágios. Primeiro estágio, um retificador. Eu pego a rede, transformo ela em contenção do tipo contínua. O segundo estágio é o filtro, a etapa onde eu vou passar contínuo pulsante para um contínuo puro. Depois eu vou chavear transistores de forma a poder energizar as minhas cargas trifásicas, o meu motor trifásico. Para fazer o controle do inversor, eu preciso criar então uma lógica que vai ser utilizada como uma rampa de aceleração, rampas de freagem. Também um controlinho da curva da tensão pela frequência. Essas duas lógicas digitais são entregues a um bloco chamado síntese de sinal PWM. O bloco síntese de sinal PWM é responsável por gerar os sinais que vão gerar o chaveamento dos transistores. São 6 transistores na saída, 2 para cada fase, responsáveis por conduzir metade da onda. Os transistores são do tipo MOSFET e IGBT e estão numa configuração em ponte. Pulsos com duração variável fazem com que seja possível recriar a onda senoidal nos enrolamentos do nosso motor. Um esquema típico de um inversor de frequência é este mostrado aqui na figura. E dá para perceber os blocos que a gente viu anteriormente. Nesse primeiro bloco, onde nós temos a retificação e a parte da filtragem. Em seguida, na parte inferior aqui, os 6555 trabalhando em conjunto geram a lógica dos acionamentos de PWM e são enviados para um driver composto pelo CI4017, os transistores T1, T2 e T3, que vão aplicar sinais às entradas dos IGBTs T4, T5
irá alimentar o nosso transformador, que vai passar o sinal baixa tensão para alta tensão. Esse inversor vai de fornecer 220 volts, aproximadamente 300 watts de potência. O transistor utilizado aí, o IRF 1404. Chegou o momento de eu pedir as questões de validação da participação nesta aula. Responda às questões diretamente no sala de aula, enviando o arquivo digitado no Word ou a foto do caderno colada no arquivo do Word, com o cabeçalho de identificação corretamente preenchido. Um bom estudo e até a próxima!